Fala pessoal, Thiago falando, começando mais um vídeo para o canal diretamente aqui de São Paulo. Para quem está acompanhando os vídeos aí na sequência cronológica, viu que no episódio anterior deixamos as motos lá em Porto Velho e eu e Ele Capel viemos aqui para São Paulo para resolver compromissos, que nós temos aqui. E daí eu vou aproveitar esse vídeo porque eu postei um vídeo no Instagram de um carro que eu comprei e muitas pessoas pediram para que eu mostrasse esse vídeo, fizesse um vídeo desse carro aqui no YouTube. Como o canal é voltado para o mundo das motos, eu vou aproveitar também essa oportunidade, em vez de mostrar só o carro, e vou mostrar aqui uma moto que fez história aqui no canal e que muitas pessoas que pegaram a série da Teneré na metade não entenderam e não viram no vídeo de explicação que eu não vendi a F800. Então ela está aqui, vou mostrar para vocês a situação dela e também estou mostrando aqui para vocês o cantinho da bagunça, é o meu salão da bagunça aqui, ó. A moto tá aqui a bancada, dá até vergonha de mostrar isso do jeito que tá. Vou arrumar ainda. Ferramentas, eu gosto bastante também de mexer nas coisas aqui. E a motoca tá aqui, ó. Aqui pneu usado. Isso aqui é de balancear, fazer balanceamento estático, os baús da Altrex, da F800. E a moto tá aqui, ó. Ela tá parada já faz alguns meses e de vez em quando eu tenho que ligar para o óleo circular, nas borrachas e tudo mais. Então quando eu encosto a moto, eu costumo fazer algumas coisas, ó. Então eu coloco um pedaço de chinelo velho aqui para proteger o piso, e não é nem tanto pela bateria, porque a bateria eu desconecto aqui o cabo, depois eu vou mostrar para vocês, eu desconecto o cabo negativo. Que mais que eu faço? Eu tenho umas anotações aqui, desde o primeiro quilômetro, dos primeiros 1000 quilômetros, a moto é zero desde janeiro de 2018, e eu vou anotando aqui cada parada que eu faço com a moto, a quilometragem dela, a data e se o tanque está cheio, e eventualmente algumas manutenções que eu fiz. Olha aí, ó. Então a última vez que eu liguei a moto, ó, foi dia 14/8/2025 e ela está com 143.547 quilômetros. Bom, antes de ligar a bateria lá na moto, eu vou arrumar essa pequena bagunça aqui para eu enxergar onde que estão as ferramentas e as coisas que eu preciso. Olha o tanto de cordão que eu tenho aqui, ó, que eu vou ganhando desses chaveiros, eu vou pendurando, às vezes serve para outras coisas. É furadeira, meia velha, ferramenta, fio, Hellerman. Bateria, uma bateria de lítio que eu levei para passear lá para as Guianas e acabei não precisando usar. Paquímetro, sargento, serras, um disco de freio dobrado que eu uso para pendurar ferramentas, torquímetros. Agora vamos arrumar isso aqui. Agora melhorou, agora dá para enxergar uma bancada, ferramenta, morsa. Agora nós podemos ligar a bateria aqui da boneca. Antes eu vou arrumar essa outra bagunça aqui, ó. Pronto, já dei uma organizada aqui. O problema de você ter espaço é que você vai acumulando coisa. Só bugiganga. Bom, agora vou colocar a moto ali para fora e dar a partida nela.
ligar o cabo negativo da bateria, preparar as ferramentas. Garrafa aqui, ó, da Wolf sempre comigo. Eu ando 24 horas com essa garrafa aqui. Pronto. Bom, aí que eu faço para ligar? Tiro o banco. Aqui eu deixo um pininho de plástico ou de borracha, que é pro polo não dar contato, né? Ó. Aí ali dentro já tem a porquinha. Eu vou colocar um parafuso aqui. Tem que ir de uma vez para não ficar dando mau contato, sabe? Não pode apertar muito, senão você estoura o polo da bateria. Vou colocar aqui no lugar. Hora da verdade. 143.547. Vamos dar partida aqui. Sereno, sereno. Esse pneu foi o que foi para as Guianas, 15 mil quilômetros. Disco original ainda. Relação da RK não foi esticada nenhuma vez para fazer todo aquele percurso das Guianas. Então tá aqui, ó, para quem achou que eu tivesse vendido a F800 e trocado na Teneré, ledo engano. Ela está aqui, ainda vamos viajar bastante. Afinal, esse odômetro aqui tem que virar os 200 mil. E aqui tá a Lander Laura, motoca velha de guerra, que eu uso no dia a dia, com seus, vamos ver, com seus 162.750 quilômetros. E aí, escutem um motorzinho. Tem as suas marcas de uso, né, de desgaste, mas me atende muito bem. Aí. E agora, diretamente do túnel do tempo, 1968. Aí, ó. As marcas da guerra aqui, ó. Depois, a hora que eu tirar o carro, que eu for para a estrada, eu vou mostrar ele melhor para vocês por fora. Vamos entrar aqui agora. Bom, aqui eu ainda não tirei a capa do carro, então tá escuro aqui, eu tô com uma lanterna. Aqui foi meu avô me deu isso aqui de presente do Fusca que ele tinha e eu guardei por anos. E aí agora eu comprei o Fusca, ó, coloquei ele aqui, que é o painel, ó. O rádio eu acho que não é original, mas o resto aqui tudo original. O volante, as marcas aqui, chave ainda, ó, original da época. Aí, ó.
Depois eu vou mostrar para vocês por fora o kit de ferramenta que tem que levar, que tá ali atrás. E, ó, carro antigo é assim, pessoal. Ó, caixa de ferramenta, macaco. Aqui tem todo o sistema de ignição, bobina, borracha, correia do alternador. Tudo aqui, ó. E qual que é a ideia aqui para esse vídeo? Eu vou lá para São Carlos de Fusca, vou me encontrar com o André, que recebeu eu e o Lecapel super bem lá em Marabá. A gente fez o motor da Teneré lá no quintal dele, e também vamos nos encontrar lá com o Lecapel. E aí eu tive essa ideia e essa vontade, né, de ir com o Fusca. Não sei se ele vai aguentar, fiz várias coisas já no motor e ele tem dado alguns problemas, mas agora eu acho que ele está preparado para fazer a primeira viagem aí comigo. Acompanhe aí as próximas cenas. E aqui estamos, marginal do Rio Tietê. E a câmera aí tá boa, fiz umas gambiarras aqui, ó, para poder colocar a câmera. Hoje é uma sexta-feira. Já enchi o tanque aqui do Fusca. Estamos aqui na marginal sentido São Carlos. Que Deus possa abençoar esta viagem, que a gente possa vencer os desafios do dia. E quando se trata de carro antigo, veículo antigo, moto antiga, os desafios nunca são pequenos. Mas vamos lá. Não sei se essa câmera acompanha aqui, esse lugar aqui é pequeno, porque a hora que eu tenho que tirar o pé do acelerador para brecar, ó, a minha perna bate aqui no volante. Mas eu já tô um pouco adaptado já. Fechei o vidro aqui para não fazer barulho de vento. E estamos aqui, ó, um dia iniciando, agora são 6h15 da manhã. Esse retrovisor aqui também não tem ajuste para mim. Então, para eu conseguir enxergar, eu tenho que baixar a cabeça. Esse carro só tem retrovisor aqui do lado esquerdo. Quilometragem está marcando aqui no odômetro 12.520 quilômetros. Não sei quanto que esse carro consome. Enchi o tanque agora, vamos ver se a gente precisa abastecer antes de chegar em São Carlos, que dá 230 quilômetros aqui da capital aproximadamente. Então, hoje é outro dia, né? Aquele dia que eu mostrei a moto para vocês foi 2 dias atrás. Agora estamos seguindo lá para estrada, pegar a rodovia dos Bandeirantes e a Washington Luiz. Saí cedo para não pegar o trânsito aqui da capital até chegar lá aqui na estrada. Acredito que eu devo andar uns 80 por hora, mais ou menos. Vamos ver. Nunca andei nessa velocidade nesse carro. Fiz algumas coisas, né? Então, só recapitulando, eu comprei esse carro aqui aproximadamente 2 meses que eu comprei a Teneré. Então, eu comprei a Teneré, mandei lá pro Lecapel fazer a revisão. E aí surgiu a oportunidade, apareceu esse carro aqui. Eu sei que muitos vão perguntar o preço, então eu já vou falar. Ele me saiu por 20 mil reais. É um carro que, se vocês olharem aí o valor na internet, vai ter de tudo. Vai ter carro mais barato, vai ter carro muito mais caro. E esse carro me saiu por esse valor. Tem muitos detalhes ainda para serem feitos. Eu me preocupei mais com a parte da mecânica, né, e estrutura do carro. Então, o que eu fiz nesse carro? Quando eu comprei, ele veio com platinado. Tem muita gente que não vai nem saber o que é isso, mas é um sistema antigo aí que faz parte da ignição, né, da faísca da vela. E para quem é antigo sabe que a pessoa tem que entender bem de como regular o platinado, o distribuidor, né, para o carro não deixar na mão. E aí chegou uma época lá em casa que ele não ligava mais. Aí eu acabei levando numa oficina, ele fez a troca lá por ignição eletrônica, só que ele pegou um kit lá de baixa qualidade,
que usa um módulo de ignição eletrônica com uma bobina errada, acabou que queimou o módulo. Aí lá vai eu estudar como que funciona o sistema de ignição do Fusca para poder tentar resolver o problema. E fui olhando lá as opções de bobina, daí eu comprei uma bobina 0,97 para colocar com o módulo que estava no carro, o módulo de 7 pinos da Magnete Marelli, se eu não me engano. Aí o carro não deu problema, só que eu percebi que a bobina esquentava bastante, então é óbvio que a bobina ela deve esquentar, porque ela que vai fazer a conversão de energia lá para liberar a faísca na vela. Só que eu não sabia se aquilo era normal ou não, então por via das dúvidas eu acabei caindo lá no canal do Marcelo Tonella, e ele vende um kit já há bastante tempo, um kit de ignição. Eu comprei, eu mesmo instalei, andei algumas vezes com o Fusca, não apresentou problema, e aqui estamos nós fazendo um teste aí para ver se o carro vai chegar até São Carlos. Troquei os pneus porque eram pneus bem antigos, todos estavam ressecados. A roda ainda tem alguns pontos de podre, né? Não troquei a roda. E também arrumei o freio dianteiro, né? A lona do freio dianteiro. Então isso foi o que eu fiz no carro. E agora vamos pegar a estrada para ver se o bichão vai aguentar chegar lá em São Carlos. Até que hoje tá tranquilo agora aqui na Marginal, ó, tá fluindo bem. Daqui a pouco a gente pega o acesso lá para Bandeirantes. E chegamos aqui na Bandeirantes, olha o trânsito que tá lá do outro lado. Entrada, chegada aqui em São Paulo. Ó, 80 por hora. Quer dizer, eu não sei se o que tá marcando aqui é o certo, eu vou ter que olhar no GPS depois. Tem uma pequena folga na direção aqui, ó. Ó, uhul. São 4 marchas o carro, né? Então dá a impressão que tá forçando o motor. Não tem retrovisor do lado de lá, a gente fica perdido. Tem que ficar olhando pra trás assim. O 80 tá bom, ó. Pois é, vai que vai, tem até rádio, ó. Desacelere, seu bem maior é a vida. Esse carro aqui você não pode marcar bobeira, no sentido de ficar prestando atenção aqui na faixa que você tá, né? Porque como ele tem essa folga na direção, ele fica saindo do eixo o tempo todo. É claro que em todos os veículos você tem que ficar prestando atenção, mas não dá nem para dar uma olhada aqui no painel, no rádio, por muitos segundos, porque você vai ver se está lá na outra faixa. Então, aqui é atenção constante. Não consegui mexer nem no GPS aqui para ver a velocidade real. Eu já estou aqui a quase 90 por hora. Até que o banco aqui está confortável, eu pensei que fosse mais desconfortável. Agora um monte de caminhão vai entrar aqui. O Fusca vai perder o embalo. Chegamos aqui no primeiro pedágio. Tô vendo aqui o ângulo das câmeras. Aí já rodamos 30 km. 13,70. Pedágio aqui na Band. Nessas horas a moto faz falta, né? Passa direto lá do outro lado. Esse marcador aqui com meio tanque ele já fica no máximo. Então acabou a gasolina uma vez, mas por sorte foi quando eu embiquei o carro em casa, aí acabou a gasolina. Até descobri que era gasolina eu já pensei que fosse outra coisa. Então esse vídeo aqui foi esse intermediário entre a nossa saída lá de Porto Velho e a vinda para São Paulo. Aí tô gravando esse vídeo, aí no vídeo que vem a gente já segue lá para Porto Velho para continuar a viagem, trazendo as tenerés aqui para São Paulo. Bom dia, no crédito. Obrigado. Bora lá.
O sol ali, coisa linda de Deus. Estamos chegando aqui já na região do Serra Azul. Olha só. 90 por hora. E ó, o retrovisor já fechou. Aqui ao lado direito o Hopi Hari e o parque aquático. Olha o boneco aqui, ó, fechado. Olha os detalhes do vulcão aí. Mochilona da Wolf tá aqui, ó, com a minha água. E minha adaptação aqui para filmar, ó. Metade do caminho já foi. Faltam aí 100 km. Estou aqui, ó, no quilômetro 120 da Bandeirantes. Daqui a pouco eu vou entrar na Washington Luiz. Até aqui tudo bem. Fusca se comportando da maneira que eu esperava. Estou andando aí 80 por hora, 85. Estrada aqui muito boa. E a única coisa que eu percebi assim que atrapalha um pouco para poder andar é essa folga excessiva que tem aqui no volante. Então isso é muito ruim. Se tivesse um pouquinho mais justo, estaria tranquilo. Me surpreende também o banco, é confortável, é banco original ainda. Uma posição boa para pilotar. Oh, agora sim, hein? Viseira solar. Então agora eu vou sair aqui da Bandeirantes e pegar a Washington Luiz. Aperte o botão débito ou crédito. Crédito. Aperte o botão débito ou crédito. Eu já apertei, meu. Crédito. Insira ou transfira seu cartão. Foi? Tenha uma boa viagem. Obrigado. Tá, a poluição tá feia aqui, ó. O clima tá bem seco. Bom, chegamos aqui no posto. Parece que tá cheio. Eita, nós. Uma etapa vencida. Olha o cinto aqui, ó. Caramba. Não tem cinto de segurança esses carros, pessoal. Aqui não tem estrutura pra colocar cinto, sabe? Pera aí. Preciso ir no banheiro, aí eu volto pra mostrar se ele vai funcionar e se a bobina tá aqui. Já tomei meu café.
Vamos ver aqui agora as coisas do Fusquinha e mostrar um pouco melhor para vocês. Olha o que eu fiz aqui, ó. Coloquei um pedaço de madeira para ver se trava esse retrovisor aqui. E olhem aí o carro. Olhando assim pelo vídeo, parece que ele tá todo inteirão, mas se a gente olhar de perto os detalhes, ó, tem bastante marca, ó. Ó. Nossa. Aqui, ó, a roda podre. O pneu eu troquei, né? Pneu, câmara de ar. Vamos ver aqui. Esse aqui é o Step, é um pneu bem antigo, a Firestone. Aqui eu mandei fazer o serviço de tirar o podre onde estava o pino e colocar em outro lugar. Aí a fiação. Vamos ver aqui. Ah, até que não gastou tanta gasolina assim. Aí. Vamos ver agora a bobina, se tá quente. Olha aí o motor. Então, cabo de vela eu troquei, esqueci de falar, troquei as velas. Essa bobina aqui, ó, ela tá quente, mas não tá extremamente quente. Eu considero que tá dentro do padrão. E esse aqui é um módulo de ignição que eu comprei do Tonela. Tinha esse outro módulo aqui antes. Então, na verdade, ele veio com platinado e depois foi colocado um módulo desse com a bobina do Gol MI. Aí o que aconteceu? Queimou o módulo. Aí eu troquei o módulo e coloquei uma bobina 0,97, que é, se eu não me engano, é de alta potência. Ela esquentava demais. Pode até ser que isso seja normal para aquela bobina. Mas para meu desencargo de consciência, eu acabei comprando esse kit do Tonela, que já vem o módulo, a bobina, a tampa do distribuidor e o rotor. Aí. Marcas, ó, de borracha velha. Esse lado não tem retrovisor. Pode ser que vocês caiam na hora que eu der partida aqui. Vamos lá. Olha, foi chorado, mas pegou. Olha, foi chorado, mas pegou. Uma fumadinha. Mas olha aí, ó. Maravilha, vamos seguir viagem que estamos a 14 quilômetros de São Carlos. Vou colocar meu cinto. Partiu. Vamos, Fusca, embala aí. Pronto. Abrir um pouquinho esse vidro. Olha. Pessoal, cheguei aqui. Carburador. Olha o cara, carburador. O cara vira pra mim como se eu fosse alguma coisa. A gente sai da Teneré e vem aqui com o Fusca fazendo gasolina no carburador. Tá tendo umas gotinhas aqui, ó. Meu chapéu. Bom, não pegou fogo, mas tá funcionando. Os caras vão achar que tem alguma coisa ligada comigo e carburador. Bom, então já batemos um papo aqui com o André, com o Lecapel e vamos almoçar agora. Tá um calor que vocês nem imaginam aqui. Pois é, eu cheguei aqui no Lê, fui abrir a tampa do motor para mostrar para ele o motor, vazando gasolina no carburador.
E o óleo baixou um pouco. Vou ter que comprar 1 litro de óleo para voltar para São Paulo. Bom, pessoal, vamos perguntar aqui pro André. André, o que você tá achando aqui de São Paulo? São Carlos, na verdade, né? Estado de São Paulo. É uma cidade muito bacana, né? Bastante estruturada. O calor, eu não estou sentindo tanto a diferença da minha cidade, apesar que lá é um pouco mais quente, só que aqui é menos úmido, né? Então, assim, é uma cidade muito bonita, bem organizada, bem estruturada, com um comércio bastante forte, um movimento muito legal. Agora, 1h30 da tarde, você vê o movimento na cidade. Leicapel já falou, uma cidade mais ou menos de 240 mil habitantes. E eu tô adorando, cara. Eu passeio aqui com vocês na cidade de São Carlos. Na verdade, eu vou contar o porquê que ele veio pra cá. Leicapel deixou uma marca lá no quintal dele de graxa e óleo. Ele veio ver se aqui em São Paulo tem algum produto especial para limpar a garagem. Eu vim cobrar dele, na verdade, os produtos específicos que eu usei para tirar a mancha de óleo que ele deixou lá em casa e culpou a minha Harley ainda por causa disso. E eu achei isso injusto e agora eu tô aqui para fazer essa cobrança, em loco. E eu, o que eu vim fazer? Eu vim visitar o André e trazer o Fusca pro Leicapel, regular o carburador. Se vira. Vá, ó, mas é o seguinte, esse camarada aqui, ó, que é amigo, veio do Pará me visitar. Isso que é amigo, viu? Vocês têm amigo assim? Bom, pessoal, então é isso aí. Eu gravei esse encontro aqui para deixar registrado junto com essa viagem aqui do Fusca. E logo mais eu e esse cara aqui estaremos voltando lá para Porto Velho para buscar as tenerés e continuar a viagem. Acompanhe aí as próximas cenas. Ele ligou numa quinta-noite. Falei, eu tô de boa aqui. Ele falou assim, ó, você não quer ficar com a minha moto? Falei, depende qual, né? Ele tem mais de uma. Aí eu falei pra ele assim, não é a DR não. Falei, vou vender ela. Você quer ficar? Vem aqui ver. Eu já tinha visto. Falei, não, tá bom, sábado eu fui. Aí fui lá, vi, gostei da moto. Aí eu falei assim, só que eu não tenho dinheiro pra pagar. Ele falou, pode levar embora, se você puder me pagar, você me paga. Eu dava $500 por mês. Não, vocês estão ouvindo, né? O cara vai lá pra Transamazônica com uma Teneré, caindo aos pedaços, com tanque amassado e olha o que ele tá escondendo aqui. Não, e outra, essa moto aqui, na verdade, ela correu o Paris-Dakar na década de 90, junto com a Teneré, né? Ela nunca venceu o Paris-Dakar, mas louvável para ela, todas as edições que ela participou, ela ganhou. E ela já tinha umas coisas assim, muito à frente do seu tempo. Então, por exemplo, o maior monocilíndrico já feito em série, são 800 cilindradas em um cilindro, carburada, é um carburador duplo, com bomba a vácuo. Então, é tudo simples e funcional. Ela já tinha na época, que era uma novidade para a época, freio a disco. Então, uma das primeiras motos que correm o Paris-Dakar com freio a disco na traseira. E ela lançou uma novidade para a época, que até acabou aparecendo no grafismo, Dual Sport, né? Ela tem 2 ponteiras. Então, é um motor monocilíndrico a ar com 2 ponteiras esportivas para a época, né? Então, ela faz um grande sucesso, porque diferente, por exemplo, a Super Teneré 750 lançou uma novidade no Paris-Dakar, que é o paralama envolvente lá perto da roda e o painel fixo. Então, isso acabou dando mais estabilidade para a moto. Só que criou uma situação inédita para a ocasião. A Teneré, como ela com o painel baixo e sem nada na frente, a hora que ela acelera em alta velocidade, ela dá uma levantada na frente. O que a Suzuki faz? Eu vou chamar de defletor. Normalmente se fala bico de pato, né? A Suzuki põe um defletor e esse grafismo com mais linhas retas se torna um dos maiores atrativos da época. Eu digo até hoje que da década de 90 é a moto mais bonita que tem. Outras marcas, né? Vendo a beleza que isso criou e a funcionalidade, na hora que você acelera, a frente estabiliza. Em vez de levantar, ela estabiliza. Então, por exemplo, assim, depois, mais para frente, a BMW se torna muito famosa por copiar. Olha a encrenca que você vai arrumar. Depois você vai lá no Instagram dele. Não, mas ó, não vou comentar aqui no vídeo, não. DR800 é a primeira a ter isso. Todas as outras que vieram depois... Olha o produto que ele limpa aqui a moto. E me diz uma coisa, o que você fez nessa moto aí, das suas engenhocas? Das minhas engenhocas pessoais, por exemplo, é uma moto que tem vários acessórios que não são originais, mas que eu acho que coloca nela muito mais estabilidade e assim, vantagens, né? Por exemplo, ela já está com protetor de mão envolvente.
com setas flexíveis, né? Não são originais, mas são setas flexíveis. Ela já está com protetor de tanque carenagem específico para ela, tanto o dianteiro quanto o traseiro, que é muito difícil de encontrar numa DR, são poucas que tem, né? Era um item que foi fabricado no passado e não se fabrica mais. De todos os atrativos que eu acho que cria um charme a mais, por exemplo, eu particularmente eu acho que a bolha original dela desvia pouco vento do piloto, principalmente do capacete. Então eu desenvolvi um sistema de carenagem mais eficiente, com uma bolha mais alta, um defletor lateral e com um protetor do farol, sendo que esse farol não existe mais para ser vendido, né? É uma proteção. E aí eu acho que criou um charme especial para ela. Acho eu. Faltou ir com ela pra Transamazônica, né? Não, quem sabe, porque vou lembrar lá do primeiro episódio. Até gaguejou. Não, é que assim, eu me emociono. É que o sonho era atravessar a Transamazônica de Teneré. Quem sabe eu não crio um sonho de ir pro sul com uma DR. Funciona essa jabiraca. Será que vai funcionar? Fico falando da moto, agora ela não liga. Ó, Suzuki, padrão da Suzuki, tem que apertar a embreagem, destravar o corte-corrente da partida. Vocês vão escutar um tranco. Isso é um desconto. O pistão é tão grande, são 106 milímetros, 800 cilindradas num pistão só. É tanto torque que no processo natural não liga, precisa de um descompressor e esse descompressor dessa moto é elétrico, ó. Dentro das lorotices de Lecapel, mais uma novidade pro canal de Thiago Noronha. Você sabe como é o nome dela, né? Não. É Apartheid. Apartheid. Separa os homens dos meninos. Bom de ter amigo mais velho que não precisa ensinar a andar de Fusca. Geralmente é uma nostalgia. Eu já tive um. Eu já tive, meu Fusca era 73. O Fusca... O meu é mais antigo. Tem um ali embaixo da árvore, ó. Olha, tem outra ali. Você começa a ver essas antiguidades, ó. Você presta atenção em tudo. Então, eu já tive um Fusca. Quando eu namorava hoje a minha esposa, a gente tinha um Fusca que a gente passeava, né? Então, o meu Fusca, a gente apelidou ele de Joe, porque ele era para tudo, para trabalhar, para passear, para viajar 100 km, né? Mas por que Joe? Porque ele era um Fusca de outro mundo. E agora, depois de 31 anos de casado, voltei a andar de Fusca. Esse aqui é o Ervilha. Ele tem até nome. Aqui é o teste. Aí o cinto aí do André é só segurar. Não sinto muito. E aqui é assim, ó. Você encaixa aqui, ó. Ixi, aqui o tiozinho não sabe dar ré no Fusca. E aí? Que bagunça é essa desse Fusca? Bom, hoje já é outro dia. Vamos sair aqui de São Carlos, na verdade. Eu vou fazer um caminho alternativo. Vou passar lá em Bragança Paulista. Tem um festival lá gastronômico. Aí daqui eu vou para lá e de lá para São Paulo. Estamos aqui na estrada novamente, o Washington Luiz. Lecapel tá junto aqui, ó. Ele veio com a DR-800. Vamos lá para Bragança. E o André também vai para lá. Na verdade, essa ida para Bragança foi porque nosso amigo André foi convidado lá para um festival gastronômico. E aí nós vamos junto. O Fusca fez 11,5 por litro na vinda para cá. E baixou um pouquinho de óleo. Aí nós completamos aqui. Estamos seguindo. E olhem só onde o Fusca veio parar, na Serra de Morungaba. O bichinho tá abrindo o bico aqui, hein? Continue em frente na rodovia Engenheiro Constâncio Sintra. E o retrovisor continua com o problema aqui, ó.
Pessoal, Fusca pronto para pegar a estrada. Estamos saindo, vou sair aqui de Bragança, sentido São Paulo. Aí, pessoal, dá um alô aí pro canal. Diretamente de Bragança, Marabá, Terra da linguiça, hein? Terra da linguiça, e Lecapel lá de São Carlos. Estou completando o tanque do Fusca. E aqui é o lago, aqui em Bragança. Manhã de um domingão. Estamos voltando aqui para São Paulo, Velha de Guerra. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo intermediário na série aqui da Transamazônica com as Tenerés. Agora pegar Fernão Dias, voltar para casa. E aí o episódio que vem, eu e o Lecapel vamos voltar lá para Porto Velho e buscar as Tenerés para poder trazer aqui para São Paulo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já deixa um like. Se não forem inscritos, se inscrevam. Não se esqueçam de me acompanhar lá no Instagram, @THNoronha. E até o próximo vídeo. Valeu e fui! Mundão velho de guerra. Lama na bota, caminhão na contramão e a Teneré afrouxando os pinos, pode isso, irmão. Viagem de moto, com alma e com...